iniciando hoje a série do mês de fevereiro, Identidade Cristã. E para tanto, irmãos, eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. A palavra de Deus nos diz, irmãos: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez, igreja. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Carecemos da instrução da Tua palavra, e que o Senhor nos ilumine agora, ó Deus, ao Teu servo, para expor as verdades desse texto tão precioso, mas também à Tua igreja, reunida neste lugar, e aos irmãos e irmãs que estão em seus lares, que eles também tenham a iluminação do Teu Santo Espírito para entenderem e aprenderem e colocarem em prática os ensinamentos da Tua palavra nessa noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Com certeza, até as crianças presentes aqui têm o famoso documento identidade, né? Hoje nós temos muitos documentos. Logo que nós nascemos, os nossos pais precisam ir ao cartório e nos registrar. E aí nós temos lá o primeiro documento, certidão de nascimento. Mas há um tempo atrás, agora por uma exigência do governo, até os bebês, as crianças chegam a uma certa idade, os pais têm que tirar o RG. Na minha época não era assim. O meu primeiro RG eu tirei com 14 anos. Eu às vezes andava com uma carteirinha lá que não funcionava muito, mas só para identificar que eu tinha pai e mãe. Mas depois dos 14, eu fui até um local e tirei a minha identidade. E o que consta na sua identidade? Você já analisou a sua identidade? Tem a sua foto. E agora também tem uma outra situação, que quando a foto vai ficando muito antiga, você tem que atualizar a sua identidade. Então não adianta você falar: mas eu não tenho coragem, pastor, de tirar uma foto nova, eu mudei muito, eu era mais bonitinho quando eu era mais novo, eu era mais magrinho, eu tinha cabelo, coisas do gênero, sabe? Não tem jeito. Eles olham assim para o seu documento e falam: está diferente, hein? Está na hora de atualizar esse seu documento. Ou seja, temos várias regras acontecendo. Cada vez mais a nossa identidade ela vai contendo várias informações no mesmo lugar. Então hoje você já tem o seu CPF. Existem outras pessoas que dizem que daqui a pouco nós vamos ter um único documento. É a intenção do governo termos um único documento. Ali você tem o seu registro geral, mas você também tem a sua filiação. Tem o nome do seu pai, tem o nome da sua mãe, tem o local do seu nascimento e a data e o ano do seu nascimento, dia, mês e ano. Mas se tivéssemos que produzir um documento chamado Identidade do Cristão, o que teria que constar nesse documento? Talvez você diria: a minha foto também, pastor. Tudo bem. O meu nome, pastor. Tranquilo. Mas e na hora da filiação? O que deveria constar na sua identidade de cristão? Filho do Deus Pai eterno, discípulo do Senhor Jesus. Essa deveria ser a sua identidade. Mas você não precisa se preocupar e não precisa procurar na internet para saber se no poupa-tempo você vai conseguir tirar essa identidade. Você não vai conseguir. Essa identidade, ela é concedida e oferecida a todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. A todos aqueles que são chamados para serem discípulos. O tema da mensagem de hoje, à luz desse texto e de outros dois textos que eu lerei na sequência, nos leva a pensar então que eu e você fomos chamados para o discipulado. Você, meu irmão, foi chamado para ser discípulo. Você, minha irmã, foi chamada para ser discípula de Jesus.
Eu sei que essa frase pode ser mal interpretada num primeiro momento, mas eu espero não confundir você. Todo discípulo de Jesus é crente, mas nem todo crente é discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus é crente, mas nem todo crente é discípulo de Jesus. Então aqui você já começa a perceber algumas mudanças. Não basta dizer, eu sou crente, eu sou lá da igreja X ou Y. O que você precisa declarar com a sua vida é que você é um discípulo ou uma discípula de Jesus. Essa passagem tão conhecida nossa, e que temos os textos paralelos nos outros evangelhos, nos mostra o Senhor Jesus se dirigindo à região da Galileia. Aí mesmo no capítulo 1 de Marcos, o evangelho de Marcos, que é considerado talvez o evangelho mais sintético, ele é mais objetivo. Você percebe que algumas informações que você encontra em Mateus, em Lucas, por exemplo, que são aí o famoso trio dos evangelhos sinóticos, você não vê algumas coisas. Ele não fala detalhes do nascimento de Jesus, da visita dos reis, dos magos, a visita dos pastores, do anjo falando com Maria. Ele já começa falando do ministério de Jesus e depois fala de João Batista. E o texto nos diz no verso anterior ao que nós lemos essa noite, que após a morte de João Batista, que foi decapitado por Herodes, por conta daquela festa de aniversário de Herodes, em que a filha lá do seu irmão estava dançando, e ele ficou encantado com a menina e disse, pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino. Só que a mãe instigou a filha a que pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes não podia voltar atrás, diz que palavra de rei não volta atrás, foi lá e mandou decapitar João Batista. Jesus ficou sabendo disso. João Batista, que veio como precursor, aquele que era a voz do que clama no deserto, que veio preparar e endireitar o caminho do Senhor, teve um ministério curto. Às vezes Deus faz isso, Ele nos levanta para uma obra específica, cumprimos a missão e outro assume o nosso lugar. João Batista já não está mais vivo. Jesus agora então se dirige à região da Galileia. Aliás, muitos vão afirmar que o Senhor Jesus praticamente trabalhou muito tempo do seu ministério nessa região. Ele vai depois morar em Cafarnaum. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai chamar os discípulos, na sua grande maioria, por que não dizer todos, da Galileia. E é interessante que havia aquele preconceito, que alguns falavam, mas os galileus da Galileia, então não eram homens da nobreza, não eram homens estudados, eram homens iletrados, homens da vida comum, pescadores. E o Senhor Jesus então, que está ali passando pelo mar da Galileia, e não pense que era mar de água salgada, esse nome mar da Galileia é apenas para dizer da sua extensão, mas você pode pesquisar na internet e você vai descobrir que é água doce, é um lugar muito vasto, muito grande. E ali era um local que a economia predominante naquele lugar era a pesca. Inclusive, provavelmente, Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago e João poderiam ser sócios. Eles poderiam ter uma empresa de pesca, alguns barcos. O pai, Zebedeu, de Tiago e João trabalhavam com eles, mas tinham empregados. Então havia ali talvez uma empresa que trabalhava na pesca. E o Senhor Jesus está passando por aquele lugar. E isso para nós é muito significativo quando vamos iniciar essa série nesta noite sobre identidade cristã. Você foi chamado para ser discípulo. Você, minha irmã, foi chamada para ser discípula de Jesus. E o texto diz então que quando o Senhor está caminhando junto ao mar da Galileia, vê inicialmente os irmãos Simão e André lançando as redes ao mar, porque eram pescadores, conforme o texto nos diz. Mas olha que palavra objetiva e direta da pessoa de Jesus àqueles dois homens inicialmente: vinde após mim. É interessante que nós temos até um pouco de medo de falar de apelo, Houve um período na história da igreja que alguns pregadores faziam verdadeiras apelações. Uma coisa é você convidar uma pessoa a vir a Cristo, mas existem algumas coisas que muitas vezes é muito apelativa, parece quase que uma arapuca. Você começa a fazer uma chantagem, trabalhar no emocional da pessoa para que ela receba Jesus, ou como muitos diziam no passado, para que ela aceite Jesus. Ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. É Jesus que nos escolhe. É Jesus que nos chama. Não foi você que escolheu ser discípulo de Jesus. Ele é que te chamou para você ser discípulo dele. E nós vemos então que quando Jesus está ali naquela região, ele passa por Simão, Pedro e André e diz: vinde após mim.
Você já ouviu esse chamado um dia? Você já foi também tocado por esse chamado irresistível da graça de Deus? Porque talvez, e não fiquem assustados por eu afirmar mais uma vez isso, nós podemos ter muitos crentes aqui, mas talvez nem todos ainda sejam discípulos, nem todos ainda entenderam o preço a pagar do discipulado. Você vai aprender ao longo dos próximos meses também que você também deve fazer discípulos, mas para você fazer discípulo, você precisa ser discípulo, senão você não vai produzir algo inerente ao que você é. Então aquilo que você não é, você não poderá reproduzir algo semelhante a você. Você vai reproduzir um objeto estranho, mas não discípulo, se você não for discípulo. Então a primeira lição que eu já quero compartilhar com os irmãos dessa passagem tão conhecida é: o discípulo de Jesus, ele não é ele que decide seguir Jesus, é Jesus quem o chama. Eu e você fomos chamados para servirmos a Ele. Você pode falar: pastor, mas a minha situação foi assim, se deu numa casa, num culto, eu recebi uma porção da palavra de Deus e aquilo tocou no meu coração, um amigo me evangelizou, uma amiga me evangelizou, ou uma pessoa me convidou para vir à igreja num culto, houve um momento em que o pregador convidou aqueles que queriam entregar a vida para Jesus e eu fui à frente. Tudo bem, não há problema, a forma pode diferenciar, mas nada vai mudar a verdade de Deus. Você foi chamado por Jesus. Vinde após mim. Mas chamado para quê? Só para ser membro de uma igreja? E eu com isso não estou diminuindo, longe de mim querer diminuir o valor de se filiar a uma igreja, de fazer parte do hall de membros da igreja. Tivemos hoje a assembleia ordinária pela manhã, um grupo expressivo estava aqui. É muito bom você saber que você está participando de uma igreja, que você congrega, que você tem prazer em estar aqui para cultuar, para adorar, para servir, para trabalhar. Mas ser discípulo de Jesus vai além de ser apenas membro de uma igreja local. Está envolvido com o reino de Deus, o mundo, irmãos. E a igreja não é o reino de Deus, a igreja é como uma agência do reino. A igreja foi plantada neste mundo para ser sal e luz. Então o discípulo de Jesus, irmãos, de acordo com esse texto, é aquele que é chamado. E ele é chamado para fazer algo. E o texto aqui é muito claro, no contexto é claro aqui, por conta da pesca. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles tinham muita experiência com o bar, com a pesca, com os barcos, com as redes, mas a proposta de Jesus para eles é outra. O chamado de Jesus é para que eles agora pesquem vidas, para que eles pesquem homens, traduzindo em outras palavras, que ele vai deixar isso mais claro no final, lá no Evangelho de Mateus 28, estão sendo chamados para fazerem discípulos, para pregarem as insondáveis riquezas de Cristo, levarem a boa nova do Evangelho. Então, se tem algo, irmãos, que não combina com alguém que declara ter vindo para Jesus porque recebeu um chamado, se ele não é um pescador de homens, se ele não trabalha no propósito de alcançar outras vidas, nós precisamos, irmãos, cobrarmos esse sentido, a começar em mim e em você. Eu quero, Senhor, ter a oportunidade de pregar a palavra e no teu tempo, da tua forma, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor que convence do pecado, é o Senhor que vai escolher, porque o Senhor já escolheu, na verdade. Mas eu prego, eu anuncio, eu sou instrumento nas tuas mãos, porque o Senhor me chamou para isso, para ser pescador de homens. Nós não viemos aqui apenas para cantar, para adorar. Isso faz parte da vida da igreja. A igreja, ela foi criada pelo Senhor, é uma instituição divina para glorificá-lo, mas também para proclamar a sua mensagem. Então Jesus diz para esses homens: vinde após mim, e eu vou transformar vocês. Eu diria até que esses homens foram promovidos. Todo mundo aqui gosta de promoção, né? Você imagina, você está trabalhando num cargo lá, chega o teu chefe, chama você: a partir de semana que vem, você mudou de setor, ou você vai assumir a área, e o seu salário vai aumentar, que essa é a primeira pergunta que muitas vezes você faz, né? Será que eu vou receber mais ou só é promoção? Porque tem umas promoções por aí que é só para inglês ver, né? Aumenta a tarefa, aumenta o serviço, mas no final do mês, o que pinga lá na sua conta é o mesmo salário. Você fala: uma promoção é estranha. Mas no caso aqui, irmãos, a motivação não é salário. Mas esses homens estão sendo promovidos para trabalharem no reino. Agora, como foi que eles reagiram? Qual foi a resposta desses homens? Diz aí a palavra no verso 18: então eles deixaram imediatamente as redes
e o seguiram. Esse papel não é nosso, é do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente fica forçando, não, vamos falar mais uma vez, quem sabe na terceira ele vem. Irmãos, não é por força nem por violência, mas é pelo querer de Deus. Mas quando Deus chama, quando Deus diz de forma muito clara para você o que Ele quer de você, você não vai conseguir dizer não, porque o chamado de Jesus é irresistível e vai tomar você de tal forma que você tomará uma decisão assim abrupta, e vai ser algo imediato. Você não vai entender, talvez muitas vezes. Quantas pessoas já falaram isso? Olha, eu tive um impacto essa noite, eu ouvi a palavra do Espírito Santo, falou comigo, eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas algo novo mudou a minha história. Eu não sou o mesmo homem, eu não sou a mesma mulher, eu sou uma pessoa diferente, eu não sei explicar o que é. Está parecendo aquele texto que o Jesus curou o cego. Eu não sei o nome dele, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu posso ver. Quando nós somos alcançados pela graça, irmãos, é assim que acontece. A sua identidade agora é ser parecido com Jesus. No seu documento tem que constar a filiação do Pai Eterno. Você agora pertence ao rebanho de Jesus, você é discípulo de Jesus. Nós fomos chamados, e esse chamado implicará numa resposta, numa atitude sua. Mas você só poderá dizer sim para Jesus se você já foi tocado, se você já passou pelo processo da regeneração e crendo no processo da justificação, como nós falamos. O texto na sequência fala dos outros homens, João e Tiago, filhos de Zebedeu. A situação é a mesma. Jesus então agora já tem dois como seus discípulos, mas ele vai passar também um pouco mais adiante, e ele olha João e ele olha Tiago, que estão no barco consertando as redes com seus pais, e ele logo chama, de novo, o chamado irresistível. E o que eles fizeram? Deixaram o barco, deixaram o pai e os empregados e seguiram após Jesus. Eu sei que aqui entra um fator família, mas tem um texto na Bíblia que Jesus diz que aquele que amar mais o pai e a mãe, o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Só que tem pessoas que tiram esse texto do contexto e dizem que Jesus está mandando a gente desprezar os pais, como os fariseus faziam. Não é isso que Jesus está ensinando. Você deve honrar seu pai e sua mãe, você deve amar a sua esposa, você deve amar o seu esposo, você deve amar os seus filhos, mas você deve amar Jesus sobre todas as coisas. Nunca inverta essa ordem. Na sua vida, quem vem primeiro? Deus. Em segundo lugar, a sua família. Em terceiro lugar, os seus amigos. Em quarto lugar, as coisas. Mas tem gente que põe as coisas em primeiro lugar, põe os amigos em segundo lugar, a família ali está disputando qual vai ficar em último lugar, e Deus lá no finalzinho, quase acabando a folha, Deus aqui. Não, ele tem que ser prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, Tiago e João, que estavam consertando as redes, eles largam tudo, abandonam o barco. Não é no sentido de irresponsabilidade, deixar o trabalho, não é isso, irmãos. Olhem com os olhos, debaixo da iluminação do Espírito Santo para esse Deus, e vê que o chamado é tão maravilhoso, o chamado para ser discípulo é da boca de Jesus, e eles não conseguem resistir a este chamado. Querem ver uma outra experiência aqui mesmo em Marcos? Olhem comigo aí no capítulo 2, versos 13 e 14. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe o quê? Segue-me. E o que foi que Levi fez? Ele se levantou e foi. Vamos ser honestos assim, humanamente falando, é complicado você entender isso assim. Pastor, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando na coletoria, ele era cobrador de impostos. Aí passa Jesus por ele e diz: segue-me. Isso já aconteceu com você? Ou nós somos daquele outro discípulo, ou daquele homem que se aproxima de Jesus e diz que quer seguir Jesus de estrada fora, mas ele diz assim: mas deixa eu sepultar meu pai, ou eu fazer o velório. Eu sei que Jesus foi duro ali com aquele homem, não falou o que para ele? Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Mas por quê? Jesus não se importa com a família que está enlutada? Não é essa a questão.
é que Jesus foi no ponto. Lembra do jovem rico? O jovem rico se aproxima de Jesus, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer para receber a vida eterna, para ser teu discípulo? Lembre-se, Jesus conhece a motivação do nosso coração, assim como foi com Nicodemos. Nicodemos fazendo um monte de elogio para Jesus. Jesus já falou assim: tem que nascer de novo, Nicodemos. E no caso do jovem rico, o jovem rico começou a querer seguir a Jesus. Jesus falou assim: olha, você conhece os mandamentos? E propositalmente Jesus omitiu a primeira tábua dos 10 mandamentos, que são os mandamentos verticais. Jesus só cita os mandamentos horizontais: não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Aí o que foi que o homem falou? Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, Senhor. E o texto está claro, que diz assim: então Jesus, fitando-o, o amou. Ele disse: só te falta uma coisa. Agora pegou pesado. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e depois me segue. E aí, irmãos, o jovem rico seguiu Jesus, foi embora triste, porque ele era possuidor de muitas propriedades. O que ficou evidente ali naquele momento? Que o Deus daquele jovem era a riqueza dele, o ídolo daquele jovem era a sua fortuna. Não é pecado você ter uma vida próspera materialmente falando, mas se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus é o seu maior tesouro. O chamado de Jesus é irresistível, mas houve pessoas que tentaram negociar com Jesus, e hoje também não é diferente. Tem pessoas que querem seguir Jesus, tem pessoas que querem ser chamadas de discípulos de Jesus, mas querem fazer acordos. Olha, Senhor, eu prometo que eu vou ser seu discípulo até a página 7, ainda não estou preparado para assumir os compromissos da página 8 em diante. É tudo ou nada. Você não pode falar assim: ah, Senhor, 10% hoje, 20% amanhã. O Senhor te quer agora, por completo. Ser discípulo não é fácil, e nunca será. Tem um preço alto a pagar. O chamado para ser discípulo é um chamado glorioso, maravilhoso, mas é um chamado para um caminho difícil. É um chamado para ser odiado, é um chamado para ser perseguido, é um chamado para você ter que fazer renúncias. E olha só que coisa interessante, leiam comigo aí Marcos capítulo 8, texto também conhecido. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, diz a palavra de Deus: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? O que o texto então para nós nos ensina? Se alguém quer vir após mim, ele precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, renúncia. É fácil renunciar, irmãos? Ninguém aqui gosta de renunciar. Abrir mão de coisas que você talvez faça, e não estou nem falando de coisas que são necessariamente pecaminosas, mas por causa da sublimidade de Cristo, por causa daquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, quando nós trabalhamos aquela ideia de manter o foco em Jesus, porque considero tudo como perda, como lixo, como escória, como refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. É como as parábolas que diz que o homem, ele encontra uma pérola de grande valor num terreno, ele não pode levar aquela pérola porque o terreno não é dele. O que é que ele faz? Ele vende tudo que tem, compra aquele terreno só para poder se apropriar daquela pérola. É você abrindo mão de tudo por causa de Cristo. Tem um preço, é verdade. Mas que privilégio, irmãos, nós sermos discípulos de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo. E tem sim as implicações. Eu quero, já caminhando para os momentos finais da mensagem dessa noite, te convidar para ler o texto paralelo ao que nós lemos de Marcos 1. Lucas capítulo 5.
Nós vemos aqui em Lucas capítulo 5, é como que assim, Marcos ele foi mais sintético, mais resumido, e aqui Lucas vai nos ampliar um pouco a mesma cena. É o mesmo episódio, foi no mesmo dia, mas aqui nós temos um pouco mais de informações do que aconteceu naquele dia que Jesus chama os discípulos. Olha só o que nos diz aqui Lucas capítulo 5, a partir do verso de número 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Só uma explicação aqui. Genezaré é o mar da Galileia. E se você ler João capítulo 21, lá vai estar o mar de Tiberíades. Tiberíades, Genezaré e Galileia é o mesmo lugar. Só nomes distintos, tá bom? Vamos continuar a leitura então aqui, a partir do verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Nós já sabemos que 2 barcos são esses. Um era o barco de Simão, Pedro e André, e o outro era Tiago e João e seu pai Zebedeu. Eles estão chegando na praia. Geralmente, a que hora que o pessoal diz que é bom para pescar aí? Eu sei que tem um grupo aqui na igreja que gosta de pescaria, né? Não chama o pastor para pescar, viu gente? Eu como peixe depois, tá? Quer deixar o pastor estressado e me levar para um pesqueiro. Não é muito a minha praia não, mas tem pescador aqui, que bom. Mas dizem que um bom horário para pescar, se for no alto mar, é aonde? É à noite, não é isso? Então de manhã você chega na praia, você quer comprar peixe fresco, você chega lá naquelas vilinhas de pescadores e está comprando peixe, porque os pescadores estão chegando. Eles estão chegando, eles estão lavando as redes, trabalharam a noite inteira, mas parece que esta noite foi o quê? Frustrante. Não pegaram nada. Com toda a experiência deles, eles não tiveram nenhum lucro, mas vamos ver a sequência do texto. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ele pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu acho muito significativo isso aqui, irmãos. Vou sair só um pouquinho do tema, mas abre aí um parênteses, rapidinho. Hoje eu estou usando aqui tecnologia, microfone, transmissão pela internet. Como é que Jesus conseguia pregar para uma multidão naquela época, hein? Sem microfone. Ah, pastor, a voz dele deve ter ecoado, é a voz do Senhor Todo-Poderoso, mas ele usou um recurso da natureza que ele criou. Ele ficou de costas para a região do Pará, e o vento que movimentava a água levava a voz de Jesus. Não escutava a voz de Jesus assim muito alto, mas a ponto das pessoas poderem compreender. Todos que estavam na beira da praia naquele dia escutaram Jesus pregando. Não é tremendo isso? O nosso Senhor Jesus também entende de som, né? Podemos fazer Senhor, me ensina aí como é que é esse negócio, que tem hora que a gente fica em crise aqui, o som falha, o som tem que colocar outro microfone. Eu já acompanhei os bastidores um pouquinho aqui, mas louvado seja Deus, está dando tudo certo. Gente, o nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Mas vamos lá ao texto mais uma vez, fechando aí esse parênteses. Ele então entrou no barco, ele pregou, ele ensinou, e aí o verso 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão. Agora Jesus se dirige a Simão, mandou ele para uma região um pouquinho mais distante e falou assim: lance a rede aqui para pescar. Mas espera aí, Senhor, já trabalhamos hoje, já lavamos as redes, já estamos consertando as redes. Mas essa palavra de Pedro é outra marca de um discípulo. É claro que Pedro ainda está num processo, a gente sabe disso, né? Quando eu disse que o chamado é irresistível, que a decisão é imediata, eu não estou com isso dizendo que você estará pronto num piscar de olhos. Semana passada nós falamos do processo da santificação. Nós estamos em obras, nós estamos trilhando o caminho da santificação. Vocês conhecem a biografia de Pedro. Pedro infelizmente tirava 10 em alguns lugares, tirava 0 em outras, e Pedro vai negar Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro e restaura ele. Mas Pedro ainda aqui tem muita coisa a aprender. Mas olha que coisa linda que um discípulo de Jesus precisa ter. Ele vai então, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, ele fala assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, quer dizer, se a noite que é o melhor horário para pescar, não pegamos nada agora de manhã, é improvável. Mas, que coisa linda, olha aí: sob a tua palavra lançarei as redes. Será que nós temos essa confiança, essa obediência, essa submissão, de que quando o mestre nos dá uma ordem, você não fica questionando? É como se você tentasse se colocar no lugar de Pedro aqui e falasse assim: Senhor, não é por nada não, eu vejo que o Senhor é mestre, o Senhor é como se fosse um rabino, já estão falando que o Senhor é o Messias, mas modestamente falando, Senhor, o Senhor não entende nada de pescaria. Modestamente falando, eu sou profissional na área, eu sou pescador.
Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Será que Pedro sabia o nome dos peixes? Não. Ah, pastor, o senhor está inventando coisa aí na Bíblia, não está escrito isso em lugar nenhum. Eu sei, é uma inferência, mas vocês não acham que Jesus conhecia os peixes? Quando Deus deparou o grande peixe para engolir Jonas, como é que foi? Não é Aquaman não, viu gente? O Senhor foi lá, tocou num ser que ele criou, e o grande peixe foi lá e tragou. Deus não pode ter falado assim: não entra na rede, mas agora é para entrar na rede, porque eu estou mandando. E a pescaria foi boa. Aqui não fala a quantidade, mas lá em João 21 foram 153 grandes peixes. E não é história de pescador não, eram peixes grandes mesmo. Mas aqui também o texto diz que, com base nessa palavra, após ele responder para Jesus: sobre a tua palavra lançarei as redes, verso 6, eles apanharam grande quantidade de peixes, e as redes estavam se rompendo. Tiveram que chamar outros para ajudarem, para trazer tudo para a praia. Mas eu quero fechar com uma coisa aqui muito importante. Quando Pedro viu que o milagre aconteceu daquela pescaria, verso 8, vamos ler todos juntos esse texto? Verso 8, irmão, de Lucas capítulo 5, vamos lá? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nós temos essa consciência. Nós já falamos isso semana passada, da santidade de Deus, da glória do Senhor, e como nós podemos entrar na presença desse Deus tão puro e santo somente pela intrepidez, porque o véu se rasgou de alto a baixo, pela mediação do Filho. Mas essa consciência de pecado nós precisamos ter, ou seja, igreja, quando o Espírito Santo aplica a mensagem salvadora no coração de um homem, de uma mulher, imediatamente ele é levado a reconhecer que ele é pecador, que ele precisa de perdão, que ele precisa confessar os seus pecados. Isto é novo nascimento, isto é conversão, isto é mudança de vida, isso de fato é marca de alguém que está se transformando num discípulo. Agora, quando a pessoa começa a racionalizar e começa a dizer: mas todo mundo erra, pastor, quem nunca pecou? Quem nunca errou? O pecador não faz isso. O pecador, ele bate no peito, como aquele publicano, né, na parábola que Jesus conta lá da oração com o fariseu, e ele fala: ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. Portanto, eu e você fomos chamados para sermos discípulos, e o chamado de Jesus é irresistível, e o chamado de Jesus tem propósito, é para multiplicar vidas, é para tornar-se pescador de homens. O chamado de Jesus trará de você uma decisão que talvez você não entenda. Você diga: como assim agora eu sou de Jesus? Eu disse sim, eu aceitei, mas como eu aceitei eu não entendo. É obra do Senhor, é a graça irresistível. E você tem que entender que esse chamado para ser discípulo implicará em algum preço a pagar, renúncia, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus estrada fora. E entender que, à luz do texto de Lucas 5, você tem que ser submisso como Pedro foi, sem entender muita coisa ainda. Ele é neófito, ele é leigo, mas ele diz: eu vou lançar as redes sob a tua palavra. Eu não vou duvidar da sua ordem, não vou questioná-la. Embora eu disse, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas o Senhor está mandando, joguem as redes sob a palavra dele. E agora é interessante, porque ele fala: retira-te de mim, porque eu sou pecador. O Senhor está mostrando já para Pedro que ele não é um simples homem. No começo, os discípulos ainda falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas vai chegar uma hora que Jesus vai perguntar: o que dizem por aí que eu sou? Eles vão dizer: dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus vai falar: e para vocês, quem eu sou? E o que é que Pedro vai responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus falou para ele? Bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, iniciando essa série Identidade Cristã, você tem uma identidade: discípulo de Jesus. Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. Eu não posso responder isso por você nessa noite, mas você pode fazer uma reflexão agora. Você é discípulo? Você é discípula de Jesus? Você já ouviu o chamado do Mestre? Você já deixou tudo?
Tem um hino que não tem mais no Inário Novo Cântico, mas dá para pesquisar e encontrar. Talvez em outros inários e outras igrejas esse hino permanece ainda. Tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo deixarei ou sempre seguirei. A ideia é, eu conheço um pastor amigo meu que ele parou a igreja quando a igreja foi cantar esse hino. Ele falou assim, para. Você sabe o que vocês estão falando? Nós cantamos um cântico aqui, dentre tantos que nós estamos cantando maravilhosamente bem aqui, nós cantamos 2 cânticos que nos fez pensar um pouco no tema dessa mensagem. O primeiro, ao Rei dos Reis consagro tudo o que eu sou. Opa, prestou atenção quando você cantou isso? Você consagra a sua família para Jesus, você consagra o seu salário para Jesus, você consagra a sua vida para Jesus, você consagra os seus bens para Jesus, você consagra as suas riquezas para Jesus. Você não falou que ao Rei dos Reis você consagra tudo o que você tem? Ser discípulo de Jesus é abrir mão de tudo por causa de Cristo. Temos uma identidade e devemos buscar viver essa identidade. Que Deus nos abençoe. E que eu que não posso dizer se você só é crente ou se você é um discípulo crente, reflita e que a palavra de Deus que não volta vazia trabalhe no seu coração. O Senhor tem chamado discípulos neste lugar para cumprirem a sua ordem, o seu mandamento, que é fazer discípulos de todas as nações. Que Deus nos abençoe.